um versículo, os irmãos vão lendo os demais um após o outro, até o versículo 9. Deus fala a Josué e anima-o. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Amém. Glória a Deus. Pai querido, nós estamos na Tua presença, Senhor. Estamos diante da Tua palavra, que é fiel, digna de toda aceitação. Nós cremos, Senhor, que o Senhor pode nos ensinar nesta noite, nos animar, nos fortalecer e dirigir a nossa vida. Deus Todo-Poderoso, a Ti a honra, a glória e todo louvor. Amém. Glória a Deus. Irmãos, sentem um pouquinho, nós vamos meditar nessas palavras. Essa palavra é muito boa, uma palavra de ânimo, e precisamos, nesses dias, esta palavra. Precisamos trazer aqui aos irmãos uma palavra de ânimo. E eu, nessa tarde, estive meditando um pouquinho, porque a gente toda segunda-feira está aqui falando a palavra de Deus, e a gente sabe que essa palavra que foi dita a Josué, ela tem que ser também na nossa vida. Temos que ter o nosso tempo para poder meditar um pouco. E agora à tarde, finalzinho de tarde, estive meditando, falei: meu Deus, dai-nos uma palavra de ânimo. Precisamos ânimo nesses últimos dias. Como falei ontem, a igreja está vivendo os últimos dias aqui na terra. Viu, irmãos? Eu creio que muito rapidamente Jesus vem para buscar esta igreja. E nós precisamos estar animados. Animados. Porque todas as vezes que nós estamos esperando em alguma situação, nós normalmente, quando chegamos ao ponto de receber ou de ser atendido, a gente já está quase desanimado. Se você for lá na fila do SUS, você vai chegar agora, são 8h30, vai sair de lá depois da meia-noite. Antes de você ser atendido, se tiver pessoas que der uns 5 minutos, ele volta
e vai ver, ele vai ser o próximo a ser atendido, e ele desiste e volta para trás e não é atendido. A mesma coisa nós vemos aqui, que nós estamos, irmãos, esperando a vinda de Jesus, e de forma alguma nós podemos recuar e voltar para trás, temos que estar animado, amém? E para fazer a obra de Deus também tem que estar animado, porque se não tiver animado, não vai. Nós vemos aqui que Josué, ele sucessor de Moisés, e a responsabilidade que Josué tinha era muito grande, irmãos. Primeiro ele ia substituir nada mais, nada menos do que um grande profeta Moisés, que tirou o povo da terra do Egito e levou para uma terra prometida que ele não conseguiu colocar o pé lá. Você imaginou que situação? Quão dificultoso a coisa é? Moisés ali, ele foi até o monte, viu a terra, mas não pôde colocar o pé naquela terra que ele estava prometendo para aqueles que estavam com ele. Porque no trajeto dele, ele cometeu erro que não devia cometer. Deus falou para ele simplesmente tocar na rocha, e ele feriu a rocha. E às vezes nós somos assim, nós temos um pouco de Moisés dentro da gente. Por isso que Moisés falou: Senhor, se for o caso aí, manda o meu irmão, porque eu na hora de falar eu sou meio duro, meio pesado. Porque às vezes nós temos os nossos 5 minutos. E Moisés, por uma atitude, ele perdeu a bênção, não chegou na terra prometida. Mas nós queremos chegar. Quem aqui quer chegar na terra prometida aqui? Eu quero chegar. Então Josué tinha a responsabilidade de assumir esse grande líder, irmãos. Assumir a responsabilidade desse homem, esse grande líder chamado Moisés. E eu digo por mim que quando a gente vai assumir uma liderança de alguém, ou seja, o cajado de alguém, que é um grande líder, a responsabilidade é muito grande. Vem um peso nas nossas costas, tamanho, um peso grande demais. E às vezes, se a gente for analisar, fala assim: eu nunca vou ser igual a essa pessoa. Josué, quem sabe, esse peso dessa responsabilidade estava sobre as costas dele, porque ele tinha que fazer melhor do que Moisés. Como assim? Sim, ele não poderia cometer os mesmos erros que Moisés. Ele tinha que chegar na terra prometida. E Moisés não chegou. Não estou dizendo que Josué foi melhor que Moisés. Estou falando que ele deveria ter a responsabilidade de ser ou igual ou melhor. Então, ele sentiu essa responsabilidade a ponto de Deus falar para ele essas palavras que nós estamos lendo aqui. É uma palavra de ânimo, que muitas vezes a gente que está fazendo a obra de Deus, ninguém aqui é de ferro, bate às vezes o desânimo. E se a gente for se entregar para o desânimo, a gente não segue a carreira, como o apóstolo Paulo diz, a carreira que nos foi proposta. Então nós vemos que muitas vezes acontece isso com obreiros, com irmãos, com irmãs, e a igreja vem sofrer. Por quê? Porque eu digo para vocês que se o líder está de pé, o seu liderado normalmente está sentado. Essa é a relação, porque ele é o líder maior. Agora, se o líder estiver sentado, com certeza o seu liderado vai estar deitado. E se o líder estiver deitado, meu irmão, o liderado, ele está morto. Quem entendeu? Tem líder aqui nessa noite, não tem? Então nós temos que fazer o possível. E a Bíblia fala: aquele que está de pé, olhe para que não caia. Então nós vemos aqui que Deus sentiu a necessidade de colocar Josué de pé, dar uma sacudida em Josué, falar: olha, eu estou contigo, não temas, louvado seja Deus.
esforça-te, tem de bom ânimo, eu sou contigo. E Deus está falando aqui para você nesta noite. Quem sabe você está aí pensando, fraquinho, desanimado. Deus nesta noite está falando contigo. Aleluia, louvado seja Deus. Te anima, força, coragem. E eu tenho essa palavra, irmãos, marcada quase que todos os dias. Porque quando a gente acorda, pensa nas dificuldades, nos problemas, nas lutas, essa palavra tem que estar na nossa mente fixada, para que a gente possa enfrentar aquele dia de forma melhor. E a palavra diz: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, e o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Ele falou o seguinte: olha, o líder agora não existe mais, ele não está entre nós, ele morreu. Mas a tarefa, a responsabilidade está nas suas mãos. O Senhor fala: levanta-te, pois agora passa este Jordão, e tu e todo este povo, e a terra que eu dou aos filhos de Israel. Ou seja, Deus tinha uma promessa com Moisés. E ali Josué pega aquela responsabilidade que era muito grande de chegar até a terra prometida, dar continuidade àquilo que Moisés estava fazendo. Hoje eu estava falando com o pastor ontem, assim que eu cheguei em casa, nós ficamos conversando bastante, ele é meu vizinho, justamente dessa responsabilidade. Por que muitas coisas não existem mais na igreja? Porque existiu Moisés, que era o líder, Moisés morreu e a coisa acabou. Exemplo, às vezes um grupo de coral, aquele que tocava, morreu, não deixou o sucessor, não se tocou para frente. Uma banda, uma orquestra, e hoje pode chegar até nos grupos de círculo de oração, grupos de mocidade, grupos de varões, de obreiros. Por quê? Porque nós, além de não deixar o sucessor, porque aqui Moisés tinha deixado o sucessor, Josué era um homem de guerra, fiel a Moisés, foi um dos espias que foi ver a terra, trouxe boa notícia para Moisés, animou Moisés, mas se ele entrasse aqui no desânimo, eles poderiam ficar pelo caminho. Quando nós estamos desanimados, irmãos, parece que tudo para. Aqui eu quero dizer para vocês, o povo de Israel não poderia parar, eles tinham que continuar, porque ainda tinha o Jordão para atravessar, para alcançar a terra que Deus tinha prometido. Eu quero dizer para você nesta noite, a responsabilidade da sequência da obra de Deus está nas nossas mãos, na minha mão, na sua mão. Se nós pararmos, a obra de Deus vai parar. Óbvio que a obra de Deus não para no sentido da continuidade da igreja em geral, mas nós teremos dificuldades. E quem são os culpados? Somos nós, líderes. Somos nós. Então Moisés aqui tinha responsabilidade, mas tinha Josué. E Deus veio com essa palavra de ânimo. E eu quero nesta noite, eu sei que tem irmãos aqui que estão à frente de congregação, líderes, estão fazendo a obra de Deus. Não deixe o desânimo tomar conta da sua vida, porque essa é uma das armas que o diabo tem usado para destruir a igreja nos dias de hoje. Desânimo. Desânimo e desânimo. Então, o Senhor aqui falou: opa, vou já dar uma sacudida em Josué, porque agora ele vai para cima do diabo como um rolo compressor, e esse povo vai chegar aonde eu prometi para Moisés, na terra que eu prometi para Moisés. Irmãos, não podemos parar, irmãos. Muitas coisas têm parado porque nós estamos desanimados. Nós não temos feito como o Senhor tem mandado. E aqui o Senhor chega em Josué e diz: olha, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado,
como eu disse a Moisés. Essa foi a maior promessa que Deus fez para Josué. Preste atenção, irmãos, que Deus nunca vai pedir para você se esforçar pela obra dele sem te fazer promessa. A promessa de Jesus para você é vida eterna, louvado seja Deus. Quem está entendendo, diga amém. Não é carro, não é apartamento no Morumbi, não é casa, mansões, não, é vida eterna, salvação. Foi isso que o Senhor prometeu a Josué. E falou com ele dizendo assim: todo lugar que pisar a planta do teu pé, tenha certeza, vou lhe garantir, pode ir, faça a obra, porque você vai tomar posse. Deus está dizendo para você também, se você fizer a obra dele, ele vai abençoar a sua vida, o seu ministério, ele vai abençoar a sua casa, ele vai abençoar a sua tenda, e você também vai ser próspero. Amém? Promessa de Deus para nós. Mas o que tem acontecido nesses últimos dias? Desânimos. Tem batido nos crentes de um jeito que está, às vezes, nos incomodando. Pessoal desanimado para louvar a Deus, para assumir responsabilidade na igreja, para trabalhar na obra do Senhor. Mas o nosso Deus nesta noite está dando essa palavra de ânimo para nós. Pelo menos eu quero receber essa palavra. Eu recebi essa palavra agora à tarde e falei: é de Deus essa palavra, louvado seja Deus. Eu saí daqui, fui em casa, ia voltar aqui, e Deus falou no meu coração: você ainda não se preparou para dar a palavra para a igreja. Eu subi para o meu quarto um pouquinho, orei, falei com Deus, e Deus me mostrou essa palavra, porque a igreja está precisando dessa palavra, você está precisando dessa palavra. E se você entrar pelo desânimo, com certeza você não vai alcançar a terra prometida. Mas se você se animar, crente animado, querido, a vitória é certa em nome de Jesus. O que para o crente é o desânimo. É o desânimo. Desanimou, a coisa fica feia. E tenha certeza que essa arma de Satanás tem pego obreiros, pastores. Não tem grau e de hierárquico. É diácono, pastores, obreiros, mas em nome de Jesus, vamos receber essa palavra nesta noite, louvado seja Deus, porque Deus tem promessa para mim, Deus tem promessa para você. O que me segura na obra de Deus são as promessas de Deus que Ele fez para mim e fez para você. Jesus falou: no mundo tereis aflição, tendes bom ânimo, assim como veio essa palavra para Josué, tende bom ânimo, eu venci. Então essa palavra é de exemplo para nós. Você vai vencer também em nome de Jesus, amém? Aí o Senhor continua: desde o deserto, desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será vosso termo. Louvado seja Deus. Irmãos, Deus tem promessa para nós. Primeira promessa é a terra que nós estamos almejando, que é o céu. Quem quer ir para o céu aqui? Eu quero. Isso é primeiro. Agora, consequentemente, porque aqui na sequência dessa palavra você vai ver que o Senhor fala diretamente com Josué, que para ele alcançar a ampliação dos termos, ou seja, a prosperidade, ele receber mais, ampliar a tenda, ele tem que guardar a palavra do Senhor e ser obediente dentro daquilo que o Senhor tem proposto para ele. Então preste atenção, que não é só como é as propostas por aí. Pare de sofrer, venha para cá, está tudo bem. Bíblia nada, ninguém ensina. Ensina a Bíblia, sendo que o Senhor está dizendo aqui que nós devemos guardar, não se aparte da vossa boca o livro desta lei, é a palavra do Senhor, louvado seja Deus. Igreja que não tem Bíblia, como é que vai ter prosperidade? Não estamos
obedecendo a palavra? Então nós vemos aqui que o Senhor disse desta forma a Josué. E Deus está prometendo algo para você nesta noite aqui, irmãos. Está prometendo. Em Daniel a palavra diz, para que nós fôssemos até o fim. Tu, porém, vai até o fim, não é o meio. Tem gente desistindo no meio do caminho, abandonando a obra de Deus, esquecendo da obra de Deus, sem compromisso. A palavra dessa lei já apartou da boca dele, porque ele não tem um tempo reservado para ler a palavra do Senhor, não tem um tempo para ler a Bíblia Sagrada. Então o que acontece? Ele já deixou a obra de Deus para segundo plano. Mas se tiver alguém aqui nesta noite, irmãos, se Deus mandou que eu desse essa palavra para a igreja nessa noite, é que Ele quer que você saia daqui animado. Nada vai te desanimar, louvado seja Deus. Nem os problemas, nem as dificuldades, nem a falta de dinheiro, nem contenda nenhuma, falta de emprego, nem os problemas do governo vai te desanimar de você chegar até a terra prometida, louvado seja Deus. Anima, força, erga a cabeça. Nós temos uma terra que nós estamos vendo, que é onde mana leite e mel, louvado seja Deus. Vamos chegar e tomar posse dela em nome de Jesus. Precisamos de estar animados. Precisamos de estar animados. Crente tem que estar animado. Esse negócio de crente desanimado, cabeça baixa, e às vezes achando que o desânimo é humildade. Tem um monte de gente desanimada que está ali, não é que eu sou humilde, não, é desânimo mesmo. É desânimo. Então, em nome de Jesus, receba essa palavra. Ninguém se susterá diante de ti. Ou seja, as suas palavras terão força, terão poder, terão autoridade, louvado seja Deus. Se o inimigo vier, ele vai cair por terra, louvado seja o nome de Jesus. Vai cair por terra. Por quê? Porque as suas palavras têm poder, e as nossas palavras têm poder, irmãos, tanto para abençoar como para amaldiçoar. Nós temos que ter cuidado com aquilo que a gente fala. Às vezes eu ensino aqui para os irmãos, antes de falar, irmãos, pensa um pouquinho, 5 minutos, 2 minutos, às vezes até 1 segundo, pode tirar da sua boca aquilo que não era para você falar, porque as nossas palavras têm poder. Eu já vi testemunhos de pessoas, e até meu pai dizia, às vezes com próprios filhos mesmo, no nosso relacionamento, um momento de ira, de nervoso, a gente falar aquilo que não convém. Então nós temos que ter cuidado, policiar nossas palavras, para que a gente não seja vítima das nossas próprias palavras. Temos que ter cuidado, pensar 2 vezes antes de abrir a nossa boca. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não deixarei e nem te desampararei. Louvado seja Deus. Se vocês forem no livro atrás, vocês vão ver que Moisés teve realmente essa experiência com Deus. Quando chegou diante do Mar Vermelho, que ali estava, parecia que Moisés estava sozinho, com um monte de pessoas que tinham saído do Egito, e teve pessoas ali que foi até Moisés e falou: e agora, Moisés? Se era para morrer, deixasse a gente morrer lá no Egito, né? Tirou de lá para morrer aqui, Moisés? Ora, eu não vejo questão nisso, que para morrer eu morro em qualquer lugar. Eu quero escolher o lugar onde eu vou viver. Para morrer, você acha que eu vou escolher lugar? Para quê? Não é isso? Se eu morrer aqui, eu morrer lá no Morumbi, para mim tanto faz, é morte, não tem nada a ver, né? Aí foram cobrar de Moisés. Moisés chegou a um ponto que ele ficou sem saída, parecia que estava desamparado. Mas essa palavra mostra que Deus estava com Moisés. Quando Moisés saiu do Egito, a rocha saiu com Moisés, e a rocha é Cristo, louvado seja Deus.
Moisés foi diante de Deus e falou: e agora? O que eu devo fazer? O Senhor não desamparou Moisés. Falou: Moisés, o que você tem nas mãos? Senhor, tem uma vara. Pois bem, Moisés, toca nas águas. Deus não desamparou Moisés. Eu quero dizer para você nesta noite, irmãos, vale a pena nós estarmos fazendo a obra de Deus. Deus não vai desamparar você de jeito nenhum. Não vai te desamparar. E essa palavra veio para Josué para animar, porque Josué era testemunha daquilo que aconteceu com Moisés. Se o peso da responsabilidade de Josué, se isso foi um peso, meu Deus, agora eu vou ter que substituir Moisés. Se este era o peso, Deus foi lá e esclareceu para ele, falou: não se preocupa, assim como eu fui com ele, eu serei com você. Eu não desamparei Moisés, eu não vou te desamparar, louvado seja Deus, a você. Esforça-te, tendes bom ânimo. Amém? Estão entendendo aí a palavra? Deus essa noite está falando contigo. Pega essa palavra para você e você vai ver que vai ser bênção. Assim serei contigo, não deixarei nem te desampararei. Esforça-te, tende bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. E desânimo, irmãos, não vem só para as mulheres, não vem só para os homens, não vem só para os jovens, vem para todos. Concorda ou não? Quem não já teve uma crise aqui de desânimo? Não adianta, irmãos. Às vezes a gente fala assim, tem gente que critica. Não, pastor não pode desanimar. Não pode, mas que já bateu desânimo em alguns, já. Já. Líder não pode desanimar, não pode. Mas teve líder que desanimou, sim. E não, é bíblico. Vocês lembram de Elias? O que aconteceu com Elias? Enfrentou os profetas de Baal, venceu ali, a luta foi grande, chegou uma mulher lá, intimou ele e ele desanimou o cara, foi para a caverna, com medo, enfrentou os profetas e desanimou com a palavra de Jezabel, né? E aí eu digo, mulher tem peso ou não tem? Perigosa ou não é? Perigoso, viu? Vocês tomem cuidado, né? Não coloca os homens na caverna não, pelo amor de Deus. Aí o homem ficou lá na caverna, ficou ali desanimado, ficou ali, posso dizer a vocês, em depressão, deprimido, né? Oh Senhor, reclamando, lamentando. Então nós temos que ter cuidado, viu? Observar que às vezes nós estamos por cima, e um grande líder, eu não estou falando de qualquer um não, estou falando de Elias, aquele que foi diante de Acabe e falou: ó, não vai chover, e não choveu, tinha autoridade, foi lá e ressuscitou o filho da viúva, foi lá, proveu o alimento, e daqui a pouco estava desanimado. Isso quer dizer que o desânimo pode pegar você também, mas em nome de Jesus, Deus está mandando dar essa palavra para você. Não desanima, tem de bom ânimo, louvado seja Deus. Tem de bom ânimo. Aí nós vemos aqui, olha, tão somente, esforça-te, tem de muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Irmãos, o grande fator muitas vezes do desânimo é que a gente desvia do caminho. E quando a gente desvia do caminho, irmãos, a gente corre risco de ficar perdido. Eu falo isso porque eu tive essa experiência muitas vezes de estar na selva. Ou seja, em exercício nós tínhamos uma bússola. E essa bússola que guiava. Mas nós tínhamos as azimuth da bússola para não se perder. Sabíamos para onde nós íamos. Se era tantos graus à direita, tanto grau à esquerda, estava lá demarcado. Agora, se eu quisesse sair fora do caminho, pegasse aquele papelzinho que o oficial passasse,
30 graus à direita. Ah, não vou obedecer isso não, eu vou 30 graus à esquerda. E aí? Eu vou chegar lá do mesmo jeito? Tem gente que fala que todo caminho leva a todo lugar, né? Então vamos embora. Só que às vezes leva, você tem que voltar todo o caminho de novo para poder seguir onde você foi. A gente não chegava. Para chegar até onde que tinha ordenado, nós tínhamos que seguir aquela regrinha ali que estava ali, ó. É 30 graus à direita? Opa, deu aqui, ó. Aí embora, a gente ia embora. Chegava, se fosse, contava 500 passos ou 1000 passos, aí 1000 passos, agora 30 graus à esquerda. Opa, agora é para a esquerda. Porque senão a gente não encontra o caminho desejado. A bússola está aqui, é a palavra de Deus, e essa palavra é fiel, digna de toda aceitação. Então, a bússola de Josué eram as palavras de Moisés. Moisés tinha ensinado, falado para ele tudo o que ele devia fazer, tudo o que ele precisava para alcançar, chegar na terra prometida. Então ele tinha que cumprir a risca. Eu quero dizer para você que você tem que cumprir a palavra de Deus. Não desvie da palavra, porque se desviar da palavra, irmãos, você não vai chegar aonde Deus te prometeu. Então a palavra é a nossa bússola. Amém ou não? A palavra de Deus é a nossa bússola. E aí nós vemos aqui: não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela, de dia e de noite, de manhã também, se for possível. Que a gente faz 3 vezes no dia, é só comer, né? Eu estava até brincando antes de sair de casa, porque tem uma pessoa que ligou para mim e falou assim: ah, rapaz, ligou não, mandou uma mensagem para mim, porque eu fui no enterro da minha irmã, e eu realmente estou no limite do meu peso, não posso passar para frente, né? Aí falaram assim para mim: não, você tem que comer, não pode comer assim do jeito que você come, você tem que comer agora assim 3 em 3 horas. Aí eu até falei para o Samuel: então, aí que eu vou engordar mesmo, né? Porque eu vou comer o que eu comi no almoço às 3 horas da tarde, e à noite a janta, e aí, mas não, é comer menos em menos espaço de tempo. Então é coisa que a gente faz 3 vezes no dia, sabe o que é? É comer, orar nada, ler Bíblia nada. Às vezes lemos Bíblia uma vez por semana, ou às vezes uma vez por mês. Mas o Senhor está dizendo que a gente tem que meditar nessa palavra de dia e de noite. Amém? Então, irmãos, não se esqueça, não deixe a palavra de Deus se apartar de você. Não faça igual muitos fazem. Abre lá no Salmo 91. Maravilha, deixa lá aberto em cima da estante, não é isso? E pronto. Pelo amor de Deus, não faça isso, porque você pode estar perdendo o rumo do caminho. Nós precisamos estar meditando. Às vezes eu me preocupo muito com a palavra na igreja. Eu posso dizer a vocês, irmãos, que a nossa igreja não é uma grande igreja. Às vezes passa por várias fases que já passamos, mas uma coisa é: a palavra de Deus aqui é pregada e é ensinado, só não aprende quem não quer. A palavra de Deus aqui é pregada. Então, irmãos, vamos pegar firme na palavra, meditar nela, aprender, meditar de dia e de noite, para que a gente possa chegar na terra prometida. Então, a palavra veio para Josué para animá-lo, mas existe condição para ele receber a bênção e chegar na terra prometida. Então, nessa noite, eu quero dizer para você que Deus está falando contigo. Não temas, eu estou contigo. Não te assombres, você vai ampliar os seus termos, porém, você tem que seguir o que está falando a palavra. Que não se aparte da sua boca a palavra desta lei, e medite nela de dia e de noite. Amém? Quem está fazendo isso, não sei, mas é bom fazer. Tira um tempinho para ler a palavra de Deus, para meditar na palavra de Deus. E a Bíblia hoje está acessível em todos os cantos. Vamos lá. Pastor, mas eu vou levar a Bíblia lá para o trabalho. Não, a Bíblia está no celular, irmão. Você acessa Facebook, tem Bíblia no celular. Tem ou não tem? É só digitar Bíblia online. De vez de ficar lendo só as porcarias do Facebook, abre lá.
A Bíblia. Se eu quiser abrir a Bíblia aqui, tem a Bíblia aqui. Tem ou não tem? É a mesma Bíblia que essa? Tem gente que às vezes, esse negócio... Não, é a mesma Bíblia que essa, irmão. Não muda nada. Essa aqui é digital e essa daqui, ela está escrita. Mas é a Bíblia, não deixa de ser Bíblia. Então, não deixe a palavra de Deus se apartar da sua boca, do seu dia a dia. Então, tem pessoas aí que estão, eu chegar em casa, ler Bíblia, cansado. Ah, mas pastor, aí tem mais, não dá para ler? Não tem problema, tem a Bíblia falada. Para aquele que não quer ler. Aperta lá, escuta a Bíblia. De vez de ficar assistindo a novela, coloca lá a Bíblia, senta no sofazão e vai ouvindo a palavra de Deus. Tem ou não tem? Vende o CD assim, ó. Vende o CD, Sociedade Bíblica do Brasil. Toda falada, do começo até o fim. E me parece por Cícero, aquele que era da Globo lá, Cid Moreira, que tem nada de Cícero não, Cid Moreira. Então, irmãos, só não tem a Bíblia quem não quer, mas é bom ler, porque ler você aperfeiçoa o seu conhecimento, mas não deixe de se apegar à palavra de Deus, porque tem gente que acha que a Bíblia é só essa que está aqui, que assim, tem que ser de papel, né? Na verdade a Bíblia não existia em papel. Existia em papel? Quem fez a Bíblia em papel? Quem fez a primeira impressão foi Gutenberg, não é isso? Antes era o quê? Eram os papiros, pergaminhos. Então, não quer dizer nada, vem se aperfeiçoando conforme o tempo. Hoje ela está em digital também. Só não entra na Bíblia, só não lê a Bíblia quem não quer, porque a palavra de Deus, ela é a mesma aqui, é a mesma no celular, é a mesma. Vamos à frente para nós encerrarmos aqui. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medite nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto está escrito. Então fica aqui a orientação. Você vai sair de casa, que a gente já acorda. Será que alguém mandou recado para mim? Zap, zap. Não adianta falar que essa é a verdade. A maioria que tem internet, que tem celular, está viciado nisso. Manda mensagem para o outro. Então vai lá, mas não tem problema. Pega o seu aparelho, leia as suas mensagens. Mas lá fala agora, deixa eu ver aqui. Hoje eu vou ler Josué capítulo 1. E leia a passagem da Bíblia. Leu a Bíblia quem fez isso? Leu, é a mesma palavra. Então, se é para enfrentar o diabo na modernidade, vamos enfrentar ele, encarar. Vamos encarar. Amém, queridos? Quem faz isso todo dia? Ninguém. Vamos fazer. Vamos fazer. Eu estava no quartel, uma vez eu comprei, me parece que 200 Novos Testamentos. E eu estava lembrando de quando eu estava no quartel. Nós distribuímos na igreja, porque no quartel, eu passei um tempo no quartel, e eu tinha 3 soldados lá dentro, e eles eram doidão, malucão mesmo, né? Um morava na Brasilândia, outro morava lá em Osasco, e outro em Carapicuíba. Esse de Carapicuíba era o capeta em forma de gente. Um dia encontrei com ele na Lapa, e ele, Luiz, vem aqui, tem o quê? Vamos tomar um negócio. Eu falei, não bebo. Não, então não sei o quê. Daqui a pouco tirou um cigarro de maconha. Eu não quero, rapaz, não quero isso aí não. Que é isso, Luiz, isso é diferente. Ainda colocou na minha gandola, né? Que é chamar a gandola. Eu falei, eu gosto de você, sou seu amigo, só que eu não curto esse negócio não, isso aí não é para mim não quero não. Ou seja, eu estive pensando, o diabo, ele investe nas pessoas, ele investe. Por aí a droga é assim, a primeira é de graça, a segunda é de graça, a terceira o cara já está viciado, e aí como é que faz? Aí já é pago, concorda ou não? Verdade ou não é? Irmãos, nós temos que agir com as mesmas artimanhas de Satanás.
Até mesmo nesta área. Se ele dá de graça a droga, dê aquilo que é bom, dê a Bíblia, evangelize, ensine as pessoas a ler a Bíblia, a falar de Jesus. Aí um dia eu estava pensando nisso, a gente estava no salãozão ainda, num sábado, eu estava pensando nessa cena, ali na Lapa, na estação da Lapa, que aconteceu isso comigo. Eu falei, sabe, a coisa, o diabo faz isso. Passei na livraria naquele dia, comprei 100 Novos Testamentos. Falei, eu vou fazer igual aqueles que fazem desta forma. Dão droga de graça, mas eu vou dar coisa boa. Não é isso? E saí, ainda pedi para os irmãos nos ajudar ali, cada um pegou 10, né? E saiu evangelizando. Precisamos, irmãos, tomar uma posição. Somente esta palavra, que hoje está sendo depreciada por pessoas que não estão dando valor para a palavra de Deus. Mas Deus estava falando com Josué que esta palavra não deveria se apartar da boca dele em momento nenhum. Quanto mais nós vemos aí leis, governo, que querem descaracterizar ou depreciar essa palavra, nós temos que acreditar que esta palavra é fiel e digna de aceitação. Devemos investir nas pessoas, dando Bíblia de presente. Vocês concordam comigo ou não? Porque senão a gente vai ficar para trás. Ou seja, o ânimo vai lá embaixo. Por quê? O exército de Satanás está prevalecendo. Mas o que tem que prevalecer para você alcançar a terra prometida, derrubar o muro de Jericó, o que tem que prevalecer é o teu ânimo, a tua coragem, louvado seja Deus, para enfrentar as astúcias do inimigo. Então vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Nós estamos desanimados, irmãos. A igreja hoje está desanimada, de um modo geral. Não quer mais fazer a obra de Deus. Não se acha maestra de coral, não se acha maestra de banda, como era no meu tempo, que eu larguei tudo. Até da escola, que alguma coisa até me arrependi, porque eu ficava na igreja todos os dias. Hoje que eu ainda estou mais... Mas era todos os dias ali, era coral, na segunda-feira na sexta-feira tinha ensino, estava no ensino, e não me arrependo, sabe por quê? Porque o Senhor, essa palavra, eu entendo que foi para mim, eu não vou desanimar, louvado seja Deus. Pode vir a luta, pode vir as afrontas, pode vir o perigo, eu quero estar fazendo a obra de Deus, louvado seja o nome de Jesus. E essa palavra é para você nessa noite, não desanima, irmãos, não afrouxe. Não afrouxe, porque o diabo quer pegar a gente no desânimo, Veio o frio, não vou para a igreja não, está frio, vou ficar por aqui. Veio o calor, está muito quente, hoje eu vou na igreja, nem ventilador não tem. Você vai ficar onde? Tudo é desculpa para desânimo nesses dias, irmãos, tudo é desculpa, mas em nome de Jesus, pegue para você essa palavra. Então somente esforce e tende muito bom ânimo, louvado seja Deus. Você vai vencer. Quantos creem nessa palavra, digam amém. Quero finalizar. Olha só, não te aparte da tua boca o livro dessa lei. Então Bíblia, irmãos, é essencial, viu? Crente que não tem Bíblia, está mal. Crente que não lê Bíblia, está enrolado. Bíblia é fundamental. Medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho. Aí vem a prosperidade. Numa igreja que não incentiva a leitura da Bíblia e guardar as palavras. Não adianta. Pregando prosperidade e Bíblia. Não tem palavra. Que prosperidade é essa? Só se vive em outra força. Uma água doce e água amarga da mesma forma. Então, tem alguma coisa errada.
dar vitória em nome. Eu não trouxe ela só para te animar, não. Eu vim aqui essa palavra que não prega só para vocês, né? Vocês têm que ser isso, vocês têm que ser aquilo. Não. Do ânimo, da coragem, da força. E o Senhor vai nessa noite falar do profundo do teu coração. Eu creio que essa palavra não foi em vão nessa noite aqui, viu, irmãos? Não foi em vão. O Senhor vai te animar. E você vai dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu quero chegar na terra prometida. Eu quero ver os muros de Jericó no chão, louvado seja Deus. Não desanima. Aquele que desanima fica pelo meio do caminho. Mas aquele que não desanima, ele avança, louvado seja Deus. Vamos orar. Pai querido, estamos na tua presença. E essa palavra, Pai querido, tem servido para mim, Senhor Deus, como pastor e líder desta igreja. Quero estar animado, Senhor, esses dias para fazer a tua obra, Senhor Deus. Nos anime, nos dá força, Senhor. Tira da rotina, Pai querido. Nos ajuda, oh Pai maravilhoso. Dai-nos, Senhor, ainda mais, Senhor, ânimo, Senhor, para fazer a tua obra, Senhor Deus, para estar nos cultos, ó Deus, para que, Senhor, assumimos a responsabilidade. Abençoa os teus servos que aqui estão, que creram nesta palavra, Senhor, que eles possam, Senhor, cada dia mais se aperfeiçoar, que eles possam cada dia mais se animar, Senhor Deus, para fazer esta obra que o Senhor